Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma aula do nosso curso de Gestão de Sistemas de Informação. Nesta aula, nós vamos continuar o assunto que começamos na aula da semana passada, ou seja, nós vamos continuar falando sobre os sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, ou seja, sistemas integrados de gestão empresarial, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre integrações e tendências. Nesta aula, inclusive, iremos dar uma visão prática do uso dos sistemas ERP. Eu vou comentar com vocês o uso do TOTUS para responder exatamente as questões formuladas na aula da semana passada sobre integrações que ocorrem entre as informações gerenciadas por este tipo de sistema. Preparados? Preparadas? Então, o meu muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Antes de começarmos a aula, como já é uma tradição em nosso curso, vamos relembrar os principais módulos de um sistema ERP e quais seriam as suas principais integrações. Olha só, como eu comentei com vocês já há algumas aulas atrás, os sistemas ERP eles surgiram lá nos anos 90 para informatizar, para gerenciar toda a área operacional, em especial das empresas do ramo produtivo, ou seja, das indústrias. Mas como eu também comentei, esses sistemas eles podem ser adquiridos por módulos, eles podem ser adquiridos modularmente. Desta forma, a gente pode ter sistemas ERP implementados em todos os ramos de empresas, seja as produtivas, as indústrias, seja os comércios ou até as prestações de serviços, porque aí você vai adquirir os módulos que você realmente necessita. Mas pegando como exemplo uma empresa do ramo produtivo, como que podem ser as integrações, quais são os módulos e como podem ser as integrações por eles administradas, por eles gerenciadas. Vejam só vocês, uma empresa que produz, ela precisa, antes de produzir, de um planejamento, um planejamento, controle da produção, o PCP, que vai planejar quais são as quantidades do produto acabado a serem produzidos. De acordo com as necessidades daquele produto acabado a serem produzidos, esse módulo de PCP, Planejamento e Controle da Produção, ele vai fazer uma integração com o módulo de suprimentos, que vai, a princípio, ser responsável pela aquisição, pela compra de matérias-primas e ou insumos necessários à produção dos produtos acabados. Quando a gente automatiza esses processos de compras de empresa, de compras empresariais, que é o que nós vamos comentar logo nessa primeira aula, olha lá, nós poderemos ter uma integração com os fornecedores da empresa, a fim de que eles possam nos fornecer todos os materiais necessários para a produção. Para que isto ocorra e de uma maneira automatizada, nós poderemos ter o B2B, B2B ou o EDI, assuntos também que foram vistos nas aulas anteriores, que são sistemas que permitem a integração, a interligação entre empresas e seus fornecedores e ou seus clientes. Então, uma vez que esse módulo de suprimentos ele adquire os produtos, ele vai integrar informações, vai devolver informações para o PCP, Planejamento e Controle da Produção, e ele vai devolver informações com a contabilidade, que vai poder contabilizar a entrada desses produtos no estoque, e também, quando a gente recebe esses produtos, o módulo de suprimentos vai poder gerar contas a pagar, porque a empresa deverá pagar por todos os produtos adquiridos. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma vez feito isso aqui, a empresa pode, de fato, inicializar a produção daqueles produtos acabados. Então, quando a empresa faz isso, e quando ela aponta a produção dos produtos acabados, tudo é contabilizado, ou seja, a saída das matérias-primas para a produção e o retorno para o estoque agora dos produtos acabados, e após o apontamento da produção, a informação para o setor de vendas, tanto da produção como do planejamento e controle,
porque a empresa já tem produtos acabados com os quais ela pode comercializar, com os quais elas podem vender. Vocês devem se recordar muito bem que nós falamos algumas aulas atrás, que toda empresa que tem sistemas, todas as empresas que têm sistemas ERP, tudo tem que ser integrado, tudo tem que ser, todas as operações têm que seguir uma ordem lógica. Eu não posso vender aquilo que eu não tenho, a não ser que eu esteja vendendo por encomenda. E aí eu vou ter um prazo para produzir, a comprar matérias-primas e produzir. Mas, levando em consideração o fluxo, né, desse lado para cá, uma vez que eu produzo o meu produto acabado, eu já vou poder colocá-lo à venda. Tudo bem? Vendi o produto. Bom, quando eu vendi o produto, já é feito o faturamento, ou seja, a emissão da nota fiscal de saída, a nota fiscal de venda, hoje também conhecida por DANF, né? Tudo isso aí, mais uma vez, é contabilizado, olha lá, é contabilizado, e quando eu vendo, né, eu vou gerar então contas a receber, tá? Contas a receber dos clientes, tá? Dos clientes que estão aqui. Bom, tanto contas a pagar daqueles produtos adquiridos, como contas a receber dos produtos acabados vendidos, né, vai gerar integrações com a tesouraria, que é o departamento da empresa, que é o órgão da empresa, que vai de fato receber, vai de fato pagar ou receber produtos. E mais uma vez, tudo isso aí é integrado com a contabilidade, né? Também posso ter como módulos, principais módulos do sistema ERP, o próprio módulo de recursos humanos, que é aquele programa, aquele sistema, desculpem, olha só, que faz todo o fechamento da folha de pagamentos, né, com os pagamentos que a empresa deve deve efetuar para os seus funcionários, bancos de horas, pagamentos de 13º salário, férias, assim por diante. Então, vocês podem perceber que numa empresa integrada pelo sistema ERP, Enterprise Resource Planning, a contabilidade está ao centro de tudo, porque ela vai integrar, ela vai receber informações dos vários módulos e vai permitir toda essa integração. A gente vai ver também alguns exemplos disso, né, na aula de hoje. Então, vamos lá. Recordado mais ou menos um pouquinho aqui os módulos, os principais módulos do sistema ERP, então eu vou demonstrar as respostas às perguntas efetuadas na semana passada para vocês, utilizando uma versão, esta versão que é uma versão antiga, né, do TOTUS, do ERP da TOTUS, né, também chamado antigo Microsiga, e conhecido por alguns de vocês por Proteus. Eu não tenho dúvidas que alguns de vocês já tiveram experiência no uso prático, no uso operacional desse sistema ERP, né, que é o Proteus da Microsiga ou Proteus da TOTUS, né. Nós aqui vamos dar uma versão, vamos dar uma visão, né, utilizando essa versão de treinamento da TOTUS Microsiga, tá legal? Mesmo que você tenha experiência então no Proteus, você vai perceber que existem algumas diferenças de telas, algumas diferenças de menus, de opções dos menus, porque como eu também já comentei com vocês, o ERP, quando ele é vendido para uma empresa, ele é totalmente customizado, ele é totalmente adaptado às necessidades da empresa. Ou seja, o Proteus que você utiliza, ele pode ter mais ou menos opções no menu, ele pode ter mais ou menos cadastros, relatórios, né? Dentro de um cadastro você pode ter mais ou menos campos, porque é tudo adaptado às necessidades da sua empresa. E toda esta adaptação, toda essa implantação, todo esse treinamento, né, pode ser feito por profissionais na área de TI, tecnologia da informação, como também pode ser feito por você. Como eu já comentei algumas vezes aqui no curso, um dos ramos que vocês podem seguir carreira, um dos ramos que vocês podem se desenvolver, é exatamente a área de análise de negócios. O analista de negócios é exatamente aquele cara, consultor, no geral consultor, nem sempre é um funcionário da empresa, mas no geral é o consultor que vai analisar as necessidades da empresa, vai apontar qual é o melhor sistema a ser adquirido pela empresa, qual é o melhor ERP, por exemplo, a ser adquirido pela empresa, e não só isso, mas também vai customizar esse ERP, ele vai adaptar esse ERP às necessidades da empresa, né? Tirando campos, colocando campos, adicionando relatórios, tirando relatórios e assim por diante, né? Por que essa aí é uma profissão muito bacana, né? Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, lógico,
né? Mas por que essa daqui é uma visão, é uma profissão, uma área muito bacana para você atuar? Porque o analista de negócios, ele tem uma visão global da empresa, ele tem uma visão completa da empresa, né? Exercendo essa profissão, você pode se desenvolver de maneira de ver a empresa, enxergar a empresa como um todo, independente do sistema que você vai orientar a empresa a adquirir, né? Porque com certeza durante a sua carreira você pode adquirir experiência no uso de vários sistemas. Eu aqui na aula de hoje, por exemplo, eu vou demonstrar um pouquinho o funcionamento do TOTUS, né, da Microsiga, mas vocês podem, inclusive, trabalhar com SAP. Faço votos que todos utilizem o SAP. O SAP, como eu já comentei aqui no curso, é um sistema mundial, né, que vai dar muito mais experiência para vocês. Mas o mais importante não é o sistema, se é TOTUS, se é SAP ou se é Oracle, por exemplo. O mais importante é exatamente isso que eu estou comentando, essa visão integrada da empresa, essa visão da empresa como um todo. E isso sim vai trazer o conhecimento para vocês, e esse conhecimento que vai lhes dar vantagens competitivas, né? Então, mais importante do que só aprender a operar um sistema, que não é algo assim tão difícil, mais importante do que operar um sistema é você ter a visão da empresa integrada e ter essa visão exatamente como as informações entram, se integram e saem dos sistemas, né, de uma maneira mais sintética, e que vai permitir os grandes diretores, né, o alto escalão da empresa, tomar decisões a partir daquelas informações que foram entradas a partir de todo o processamento das transações efetuadas na empresa. Tá? Isto sim que é importante, não só a operação. Mas vamos lá. Eu vou demonstrar um pouquinho na aula de hoje como essas integrações ocorrem, começando pela primeira pergunta que eu fiz na aula anterior, né? Então, quais eram as perguntas elaboradas, né? Que talvez alguns ficaram assim com um pouquinho de dúvida, com algumas interrogações, como eu mostro aqui, né? É óbvio que para responder aquelas perguntas, vocês poderiam consultar a própria experiência, né, utilizando sistemas. Vocês poderiam consultar os próprios conteúdos da aula da semana passada, em que eu dava várias pistas, ou até respondia algumas questões para vocês. Ou vocês podiam consultar colegas que já têm um pouquinho mais de experiência, ou até mesmo a internet. Mas quais eram as perguntas, né, que eu falava sobre integração? Olha lá, primeira pergunta. Quais são as integrações que podem ocorrer entre os módulos de um sistema ERP durante o apontamento dos itens em estoque que chegaram no ponto de pedido? Vejam só vocês. Uma empresa, eu já vou mostrar, ela pode administrar então milhares, centenas, milhares de produtos, sejam matérias-primas ou sejam insumos, né, que são os materiais de consumo necessários para a produção do teu produto acabado, ou mesmo produtos acabados, né, que você tem na prateleira para venda, caso você seja um comércio. Pois bem, todos esses produtos vão ter uma informação, vão ter um campo no seu cadastro sobre o ponto de pedido. Ou seja, a partir de que quantidade no estoque é importante que você faça um pedido de compra daquele produto, porque ele está acabando. E você não pode se dar ao luxo de ter escassez, de ter a falta de produtos, porque a escassez ou a falta de produtos vai refletir em perda de venda, né? E no mercado, como eu já comentei várias vezes, altamente competitivo, uma perda de venda pode ser um prejuízo ou até a quebra da sua empresa. Então, na aula de hoje, a gente também vai falar um pouquinho do supply chain, né? Do gerenciamento da cadeia de suprimentos dentro do ERP. Tá? Dentro do ERP. Então, para tentar responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês aqui o meu ERP. Olha só, já tenho aqui uma telinha do meu ERP, essa telinha aqui. Então, recordando com vocês, essa aqui é uma versão de treinamento, né, do TOTUS Microsiga. Aqui é uma versão bem antiga do TOTUS, olha só, aqui é uma versão bem antiga. Então, nessa versão, eu tenho o menu principal, né, o menu básico aqui do sistema, não é um sistema só para treinamento. Esse sistema aqui é o treinamento que vocês podem ter lá na Microsiga, ou por terceiros que também efetuam treinamento do software deles, né? Então você tem um menu aqui básico, né, do lado esquerdo, na vertical. Quando você tem uma setinha apontando para a direita, significa que aquele menu ele tem submenu, ou seja, ele tem vários programas, né? Quando continua aqui a setinha, você tem
outros programas, tá? Outros programas, tá legal? Quando não tem mais setinha é porque você vai entrar propriamente no menu. Então eu tenho aqui vários menus, eu tenho aqui atualizações, consultas, relatórios, miscelânea, tá? Aqui dentro de atualizações, eu tenho, por exemplo, dentro de custos e preços, lembrando que isso tudo pode ser customizado, né? Pode ser adaptado. Eu tenho aqui dentro de custos e preços um cadastro de produtos. O sistema ERP, como eu já também comentei aqui no curso, ele é um sistema integrado com um banco de dados únicos. Então, no sistema ERP você vai ter um cadastro único de produtos. Dentro desse cadastro de produtos, você vai ter o cadastramento de todos os produtos gerenciados pela empresa. Olha só, vou entrar aqui no programa, né? Então você vai poder ter matérias-primas, MP, produtos acabados, PA, produtos intermediários ou semi-acabados, PI, materiais de consumo, né, MC, e até ativos, né, e até mão de obra. Então, aqui, como é uma versão de treinamento do sistema da TOTUS, eu tenho pouquíssimos produtos. Mas como eu já comentei com vocês, por exemplo, uma pequena farmácia, uma farmácia de bairro, ela pode ter, em média, 3.500 itens em suas prateleiras, né? E não pode faltar nenhum deles. É muito chato quando você vai comprar um remédio, um medicamento numa farmácia, a farmácia simplesmente não tem aquele medicamento, né? Com o passar do tempo você até ignora aquela farmácia quando ela não tem muito medicamento. Então aqui eu tenho apenas alguns produtos, mas lembrando que aqui eu poderia ter uma lista interminável, centenas e milhares de produtos aqui, né? Então, na aula de hoje, eu gostaria de frisar com vocês, eu gostaria de mostrar para vocês esse produto aqui em especial, a luva, né? Olha lá, luva, que é uma luva de proteção para as mãos. nada mais útil, né? Numa época de pandemia, né? A gente falar de um produto chamado luva. A luva é um material de consumo, né? Que é um dos materiais que essa empresa testa, essa empresa aqui utilizada, que tem dados aqui para o treinamento, né? Essa empresa aqui administra. Né? Quando eu entro aqui no cadastro, quando eu dou um duplo clique, eu vou ver o cadastro aqui da luva, né? Eu vou ver aqui o cadastro da luva. Então eu tenho aqui o código da luva, o tipo, eu tenho várias informações aqui sobre a luva, né? O preço dela, olha lá, R$100, né? Um preço assim, redondo aqui de R$100. E aqui, nesta pastinha aqui, eu tenho dados cadastrais, eu tenho uma pastinha para impostos. Lembra que eu falei que o Brasil é um dos países que tem o maior tipos de impostos? Aqui são só alguns, hein, gente? Olha só, impostos. Eu tenho aqui uma pastinha chamada MRP PCP, Planejamento e Controle da Produção, o Material Required Planning, em inglês. Olha só. Então, nessa pastinha aqui, eu tenho as seguintes informações. Olha, ponto de pedido. Então, a luva, quando ela chega em 6 unidades, na realidade, 6 pares, né, que ela é medida por par, quando chega em 6 pares, né, eu tenho que realizar um pedido de compra para aquela luva. Qual a margem de segurança? 2. Né? 2. Então, seria quando eu chegar em 12 unidades do estoque, eu tenho que estar recebendo a luva. E o lote econômico? Né? O lote econômico são 12 pares. Então eu compro mensalmente 12 pares da luva. Né? Isso tudo aqui é cálculo. Isso aqui tudo é cálculo. Que você já deve ter aprendido nas disciplinas de gestão de materiais, gestão da produção. Tá legal? Então isso aqui é tudo calculado. E um sistema ERP, o mínimo que ele pode fazer para a gente é exatamente efetuar esses cálculos. Tá legal? Então guardem bem essas informações. Tá? Então eu vou... para responder aquela primeira pergunta, o que o sistema ERP faz quando o produto chega no ponto, ou no caso aqui, nesse exemplo, vai estar abaixo do ponto de pedido, como que o sistema se comporta, como é que ele integra as informações. Tudo bem? Então, olha só, eu vou fechar isso. Só lembrando uma coisinha, então a luva, né, ela é comercializada em peças, né, que na realidade são pares. Tá? São pares. Ela é um material de consumo, tá? Um MC. Vou fechar essa telinha aqui. Então aqui eu estou aqui na luva, tá? Então, mais ou menos entendido até aqui? Mais ou menos entendido? Então vou usar essa luva, esse produto administrado pela empresa, para para tentar responder aquela pergunta, tá? Então vou sair daqui. Ainda nessa versão aqui de treinamento, eu tenho aqui no módulo de consultas, olha lá, consultas, uma consulta chamada saldo em estoque. Como o próprio nome está dizendo, essa consulta aqui, ela vai mostrar quais são os saldos em estoque de todos os produtos mantidos, todos os produtos gerenciados pela empresa. Quando eu entro aqui em saldos em estoque, olha lá,
eu tenho aqueles diversos produtos, que não vem muito ao caso, tá? Mas são os diversos produtos gerenciados pela empresa. E olha lá a nossa luva, a luva de proteção para as mãos, que é o exemplo da aula de hoje. Olha só, o saldo atual dela é 0, ou seja, zerou. Não vem ao caso por quais motivos, não deveria zerar, porque a gente tem um ponto de pedido, a gente tem uma margem de segurança, mas o fato é que ela zerou, né? Na realidade, eu deveria ter startado o processo de compras quando ela chegasse em 6 pares no estoque, né? Porque quando ela chegasse em 2 pares, eu já deveria estar recebendo a compra, e a compra, o lote econômico, ou seja, a melhor quantidade a ser adquirida, como vocês viram na tela anterior, eram 12 pares. Tá? Estão lembrados desses valores? Guarda isso aí, 12 pares, tá legal? Então a luva, ela está zerada, tá? Bom, tenho que comprar essa luva, Então voltando lá no menu de atualizações, aqui eu tenho um módulo só para compras. Quando eu entro nesse módulo de compras, qual a primeira coisa que o sistema pede? Qual a primeira coisa que eu devo fazer? É gerar cotações. Tá? Veja bem, como vocês já também devem ter aprendido em gestão de operações, gestão da produção e materiais, quando a gente precisa comprar algum produto para a empresa, seja matéria-prima, seja material de consumo, seja ativo, eu tenho que cotar aquele produto. Eu não posso comprar do primeiro fornecedor que aparece pela frente. Pois bem, eu vou cotar de quem? Né? Quem são os fornecedores? Então agora eu vou dar uma paradinha aqui no sistema para mostrar uma outra parte em que eu posso cadastrar os fornecedores habilitados a fornecer, no caso, cada produto que eu mantenho no estoque. Nossa, que complicado! Sim, é meio complicado, mas para que as informações sejam integradas, para que o sistema funcione, como eu já comentei com vocês, a gente precisa cadastrar tudo. Nós precisamos ter toda uma lógica de cadastramento, toda uma lógica de operação, porque, como eu também já comentei, a empresa que trabalha integrada com o sistema ERP, ela vai ser uma empresa que vai ter um padrão, vai ser um modelo de operação, não só para ela, como para todas as empresas. Então, olha lá, só dando uma paradinha aqui, em cadastros básicos, no módulo de cadastros básicos, eu tenho aqui vários cadastros, tá? Na realidade, mais uma vez, esses aqui são apenas alguns cadastros que estão presentes nessa versão de treinamento. É óbvio que uma empresa integrada vai ter muito mais cadastros do que esse, mas o cadastro que eu queria mostrar para vocês, em especial neste momento, é este aqui, produto versus fornecedor. Neste cadastro, olha só, eu vou ter o apontamento de quais são os fornecedores habilitados a fornecer cada produto. Tá? Então aqui eu já estou, como eu comentei com vocês, fazendo algumas funções de supply chain. Na supply chain eu estou cadastrando fornecedores, eu estou desenvolvendo fornecedores para cada produto que eu mantenho no estoque. Quando eu entro nesta opção, olha lá, eu vou ver alguns fornecedores, que eu também já tenho, são fornecedores cadastrados assim em nível de teste. Só eu vou ver alguns fornecedores que eu tenho cadastrado e quais são os produtos, né, que aqueles fornecedores estão habilitados a me vender, a comercializar comigo. Então, olha só, no nosso caso aqui, luva. A luva, ela é vendida, ela é comercializada por um fornecedor chamado Tem de Tudo. Nome sugestivo, né, gente? Tem de tudo. A luva também é comercializada por um outro fornecedor chamado Falta Tudo. Olha lá, em épocas de pandemia, nada mais justo, falta tudo. E a luva também é fornecida por um terceiro fornecedor chamado Force Gumby. Force Gumby, se você não se recorda, é o contador de história. Alguns professores, no caso. Olha lá, então, como vocês estão vendo, a luva, ela é fornecida por 3 fornecedores. Que é assim que a gente aprende, né? Você, antes de adquirir qualquer produto pela empresa, você tem que efetuar cotações. O que é efetuar cotações? É você consultar qual é o preço e as condições de pagamento, as condições de fornecimento de cada fornecedor. Seria como se fosse um processo de licitação, né, organizado pela empresa. E para procurar o melhor preço, a melhor condição, né, a melhor combinação de tudo isso aí. E, logicamente, que isso aí é um processo muito trabalhoso, de acordo com o tamanho da empresa,
Isso aí é um processo que no passado levava dias, horas, levava muito trabalho. As empresas tinham um corpo, tinham um pelotão de compradores para fazer isso daí todos os dias pela empresa. Né? E hoje, né, isso daí já foi muito reduzido, porque os sistemas ERP, como vocês sabem, automatizaram todos esses processos, que é exatamente o que eu estou demonstrando nessa aula. Então, importante é o seguinte, você guardar essas informações. A luva, que é um material de consumo, ela é comercializada, ela é vendida em pares, né? O ponto de pedido dela seria 6, né? A margem de segurança 2, né? Ou seja, quando chegar em 6 pares no estoque eu faço uma compra, para quando chegar em 2 eu estar recebendo aquela compra, e eu compro 12 pares, que é o lote econômico, a melhor quantidade a ser adquirida. Esta luva, por sua vez, eu já tenho aqui no meu cadastro, ela é comercializada, ela é vendida por 3 fornecedores. O Tem de Tudo, o Falta Tudo e o Forrest Gump. Guardaram até aí? Então vamos lá. Então agora eu vou sair e vou voltar lá no módulo de compras, onde eu vou gerar cotações. Então quando eu entro aqui em cotações, ele vai me pedir uma tela de parâmetros. Aqui eu não preciso mudar nada, veja bem que esse aqui não é um treinamento operacional, é só uma demonstração das integrações que o sistema faz. Eu vou dar um OK. E aqui eu vou ver todos os produtos, né? Na realidade, todos os produtos que chegaram, né, no ponto de pedido. Vocês viram lá na tela de consultas que não só a luva, como vários outros produtos também estavam com estoque zerado. E eu precisava comprar todos aqueles produtos. Mas na aula de hoje eu estou focando na luva. Então, eu vou selecionar só a luva, olha lá, seleciono só a luva, e vou gerar cotações para esta luva. Vou gerar cotações. Prontinho, já gerei. Se eu for sair daqui, lá no módulo de consultas, eu tenho uma consulta genérica, né, que seriam as cotações. Quando eu entro aqui em cotações, eu vou ver todas as cotações geradas, né, e aqui no caso, né, a luva vai ser essa última, vai ser essa última aqui, né, que eu vou ter aqui 12 pares, né, né, da luva, né, que eu gerei as cotações, tá legal? Por que aparece 3 vezes? Porque vai ser feita uma cotação para cada um, né, daqueles fornecedores. Tem de tudo, por Falta Tudo, Forrest Gump. Além dessa consulta, eu também vou ter aqui nessa versão de treinamento um relatório que vai mostrar as cotações. Tá? Quando eu entro nesse relatório, né, eu entro aqui no relatório, então ele vai mostrar, no caso da luva, olha só, uma cotação, né, para luva de proteção por fornecedor. Tem de tudo. Vou avançar a página, olha lá, página 2, por Falta Tudo, vou avançar a página, e para o Forrest Gump, página 3, né, todas as cotações de 12 pares. Vejam só vocês, se a minha empresa estivesse integrada com B2B, né, essas informações seriam transmitidas automaticamente para os sistemas de vendas, né, de cada um desses fornecedores, para tentar levantar os preços e as condições de pagamento. Tá legal? Como eu não tenho um sistema de treinamento, né, não tenho essas informações aqui de maneira automática, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar essas informações manualmente, mas isso tudo poderia ser automatizado, né, à medida que a gente tivesse o B2B na empresa. Tá? Então, estas 3, voltando aqui, olha lá, não sei se vocês estavam vendo corretamente, estas 3 cotações de luva, né, do Tem de Tudo, do Falta Tudo e do Forrest Gump, poderiam ser enviadas automaticamente para cada um deles, para o sistema de cada um deles, e o sistema de cada um deles poderia me retornar, olha, o preço, né, que apesar do preço cadastrado é 100, né, mas o preço aqui é tal, né, então eu poderia ter essas informações atualizadas. Como eu não tenho aqui o B2B carregado, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair desse relatório e manualmente eu vou voltar lá no menu de atualizações, compras, e vou atualizar. Tá? Isso aqui é o processo que eu vou fazer de forma manual,
Mas num sistema, numa empresa conectada pelo B2B, então isso aqui tudo seria automático. Então olha só, o fornecedor, né, eu tenho o fornecedor 1, né, da luva, vou atualizar aqui, esse fornecedor 1, ele, vamos supor, tem um preço de R$100, né, né, e ele utiliza a condição de pagamento, né, qual é a condição 1? A condição 1 é à vista, né. Só para efeito de treinamento, eu vou dizer que ele vai vender uma parcela de 30 dias. Tá? Ele vai vender para eu pagar a 30 dias. Tudo bem? Vou dar um OK aqui. Tá? Então, 12 pares, R$100, 1.200, né? Total do pedido, 1.200. Se eu fosse comprar desse fornecedor, o fornecedor, né, tem de tudo. Tá? O fornecedor tem de tudo. Vou dar um OK. Tá? O próximo fornecedor, ó, tá vendo que ficou verdinho aqui? Significa que eu já atualizei. O próximo fornecedor, tá? Vou vir aqui em atualizar. Próximo fornecedor. Vamos supor que esse fornecedor aqui, ele também utiliza a condição de pagamento, uma parcela a 30 dias, né? Condição de pagamento, uma parcela a 30 dias. Vou dar um OK. Então, condição de pagamento, 30 dias. Né? E vamos supor que o preço dele é mais caro. Olha lá. Ele vende a R$102. R$102. Então, 12 pares a R$112, eu vou ter um total de R$124. Tá? R$124. Tá? Vou dar um OK. Por último, olha só. Por último, então vou pegar o último fornecedor, aquele foi o Force Gumby, né? Selecionado, vou vir aqui em atualizar. Então, olha lá, vamos supor que o Force Gumby ele utiliza, vou também colocar todos a mesma condição. A condição de pagamento é de 30 dias, né, para ficar mais claro para vocês, é que todos com a mesma condição, né, vou dar um OK, e vamos supor que ele vende a R$104, né, ele é mais careiro, R$104. Olha só, 12 pares de luvas com valor unitário de R$104 vai dar R$1.248, ele é mais careiro, tá? Então deu OK. Bom, então aqui eu já tenho todas as informações da luva, né? Esse procedimento, mais uma vez, a gente fez ele manualmente, porque eu não tinha um módulo de B2B, eu não tinha uma conexão direta com o fornecedor, falta tudo, tem de tudo em Force Gumby, né? Então eu tive que fazer manualmente. Isso é o que os compradores faziam no passado remoto, né? Então, feito isso, olha lá, então eu já gerei as cotações, né? Atualizei as cotações, processo que poderia ser automático. Agora eu vou analisar as cotações. Quando eu analiso as cotações, olha só, eu vou vir aqui no qualquer uma das luvas aqui que está aqui embaixo, olha só, e vou clicar em analisar. O que o sistema vai fazer aqui para mim? Ele vai apontar quem foi o fornecedor campeão. Quem foi o fornecedor que tem as melhores condições de me vender a luva. E, logicamente, entre os 3 fornecedores, era o fornecedor tem de tudo. Por que o fornecedor tem de tudo tinha a melhor condição? Porque ele tinha o melhor preço. Né? Né? Como eles vendiam a prazo, né? Um prazo de 30 dias, você pode ver que o total do item já deu um pouquinho maior, porque eu já tenho uma taxa de juros cadastrada no sistema. Então ele já adicionou essa taxa de juros no sistema, né? E aqui eu tenho os valores comparados. Como todos os 3 forneciam na mesma condição de 30 dias, né? E com essa taxa de juros, aqui eu tenho os preços levados para esse dia. Tá? Supondo que todos vão me entregar no mesmo prazo, supondo que todos têm a mesma condição de pagamento, qual era o diferencial? Era o preço. E qual era aquele que tinha o preço mais barato? Era o tem de tudo. Né? Por isso que ele foi o campeão. Olha lá, ele foi o campeão. Tá? Então, esta é a integração que o sistema gerou. Veja bem, além de gerar integração com os fornecedores, que aqui não foi o caso, né? O que ele fez? Ele me apontou qual era o melhor fornecedor, comparando preço, condição de pagamento e prazo de entrega. Né? Como todos tinham o mesmo prazo de entrega, a mesma condição de pagamento, o diferencial era o preço, ele apontou o mais barato. No momento
que eu dou ok, olha lá. O que aconteceu? Ele deu uma informação em vermelho, essa informação em vermelho, essa bolinha vermelha, significa que aquela cotação já foi analisada. E olha só, ele gerou um pedido de compras que poderia ser encaminhado também automaticamente para o fornecedor. Quando vem aqui em sair, pedido de compra, já está lá um pedido de compra que, se eu visualizar, eu vou ver que é um pedido de compra para o fornecedor. Tem de tudo, olha lá, tem de tudo, né, de 12 pares de luva. 12 pares de luva. O valor total é 1.200, porque não estava crescendo aqui a taxa de juros do sistema. A taxa de juros só é computada para fazer a comparação entre o melhor fornecedor. Tudo bem? Então, olha só, essas foram basicamente as integrações realizadas, né? As automações, né? Se ficar melhor para vocês entenderem, as automações realizadas quando a gente faz um processo de compra de um produto que chegou ao seu estoque, o seu ponto de pedido, ou seja, na situação em que a gente vai comprar. Então, voltando ali para o PowerPoint, olha só, qual poderia ser uma resposta possível, veja bem, não a resposta necessária, mas uma resposta possível a essa pergunta. Olha lá, o sistema poderia gerar cotações de compras, foi o que nós vimos na prática, que uma vez atualizadas com o preço e as condições de pagamento dos fornecedores, foi o que nós fizemos, né? O que poderia ser feito automaticamente através do B2B, como eu expliquei para vocês, poderiam ser comparadas, analisadas, foi o que nós fizemos nessa etapa final, né? E também automaticamente gerar um pedido de compra. Olha lá, muito bem, entenderam? Dúvidas? Não deixem de participar dos nossos fóruns de discussões. No próximo vídeo, nós iremos comentar a pergunta B. Tá legal? Então, até já, pessoal!